Boa noite a todos, estamos aqui com mais um Canta e Conta e gostaria de pedir para vocês que compartilhem agora, sim, eu vou compartilhar aqui também na minha página, na do Jair Oliveira. Então põe lá assim, ó, Canta e Conta está ao vivo, venha participar com a gente. Então compartilhe aí no seu Facebook, no seu grupo, na sua página, enfim, que isso ajuda a ter mais gente aqui conversando, porque hoje o tema é também muito especial, como todos os temas que a gente pensa para discutir aqui, que falam sobre família, falam sobre a criança, sobre filhos, pais, e como não poderia ser diferente, tenho aqui atrás... Sempre tem beldades aqui atrás de mim. Sempre tem. E hoje temos as já conhecidas. Bom, elas vão se apresentar e vamos nessa. Olá, Tânia Calil. Olá, boa noite. A gente está aqui ao vivo no Canta e Conta. Pessoal, corre para o Facebook do Canta e Conta, que agora temos temas mais interessantes. Mas não, muito. Isso que dá a querer fazer ao vivo aqui. Gente que não é internet, mas se ajeita. Hoje a gente tem um tema muito legal e uma convidada muito especial, junto com a nossa convidada master especial, que cheio de gente especial. Já é nossa de sempre, que agora a Carol, ela tem um negocinho no pé assim, ela vira ali, a gente calcula, porque se quinta-feira ela não vier, a gente chora. Ai, que coisa boa, né? Bom, hoje a gente tem um tema muito legal, que é falar sobre mitos, ideias pré-concebidas a respeito do que a alimentação às vezes causa nos dentinhos. A gente escuta tantas coisas. Eu lembro tanto da minha avó falando assim, não vai comer açúcar que vai ficar com os dentes todo cariado. Eu acredito que tem coisas que são mitos, ideias pré-concebidas, outras que são verdades que realmente importam. E o que realmente importa? Ter cárie? Comer doce? Viver numa boa? Achar o equilíbrio? E para isso, a Adriana Mazzoni, odontopediatra das nossas filhas, que acompanha desde o nascimento, está aqui para compartilhar de muitos temas que a Carol sempre nos ajuda muito, que é sobre... Os mitos, exatamente. Mitos, mitos, crenças. Eu quero que a Adri conte pra gente aí, eu quero pegar carona em alguns momentos, talvez pra gente falar mesmo dessas crenças, como que elas fazem efeito, né, na gente. Há pouco a gente dizia, se a gente vai ao dentista e ele diz, olha, tem 10% de acontecer alguma coisa, a gente acha que faz parte dos 10%. A gente acabou de falar sobre isso com o Jair. Mas deixa eu explicar por quê. Deu tempo dele perguntar? Claro. É que eu cheguei bem em cima já da perguntou. Já respondi, tá tudo certo. Não, porque eu e Carol recentemente extraímos um dente do siso. A Carol no mesmo dia parecia que não tinha feito nada. Porque foi, né? Foi incrível. Mas ela tirou de cima. De cima, que é sempre muito assim. E a Adri tava falando que o de baixo sempre incha mais, tem mais problema, tem mais chance de dar pau, né, Adri? É isso aí. Não, e aí a dúvida dele era por causa da dor, que ele ficou no pós-operatório e tudo mais. E acho que a gente conseguiu deixar o Jair mais tranquilo, será, Jair? Sem dúvida. Não, aqui, ó, 5 minutos de conversa com a Adri, a dor já passou. Mas posso embarcar nessa uma dúvida que eu tenho já há muito tempo? Precisa tirar o siso? Olha, em alguns casos sim, mas aí assim, quando você tirar um, o ideal é tirar os 4. Porque a gente está falando de simetria facial também, né? Então, imagina que esse lado tem que estar igual aqui. Então, se você tirar um daqui e não tirar o daqui, você pode ter um desvio dos dentes. Se você tirar só o de cima e não tirar o de baixo ele vai tentar achar um lugar para parar. Então, ele vai subir e vai parar na gengiva, no caso. Então, fica um dentão grande. E já começa um desequilíbrio todo na sua boca e no seu rosto. Então, na verdade, quando você tem que tirar um, por qualquer motivo que seja, você deve tirar os 4. Não é em todo caso, mas é na maioria hoje em dia, porque é um dente que a gente quase não usa para mastigar, então ele já está perdendo a função para o ser humano, né? Então... Inclusive, Adri, eu a semana passada, porque eu extraí, uma amiga minha falou que acho que a sobrinha
Acho que 2 sobrinhas já não tem mais. Né, do Então, muita gente não tem. Muita gente dessa nova geração que já vem sem o siso, né? Mas da sua geração também. Tem muita gente que não tem, ou tem 1, ou tem 2. E aí, nesse caso, vale a pena tirar esses que tem. Porque, na verdade, você não pode desequilibrar os lados, né? Então, nascendo, mesmo que fosse só um, a hora que ele nasce, ele vai atrapalhar toda a dentição que está em equilíbrio. Então, o ideal é tirar, sim. Mas a gente tira em algumas situações. Por exemplo, quando não vai erupcionar de jeito nenhum, quando não tem espaço, quando mas você não fez... vai erupcionar? Achei que eu ia gaguejar. E ele ficar ali é problemático? Na verdade, assim, se não tiver espaço para ele, sim. E principalmente se ele estiver deitado. Porque, por exemplo, o dente da frente nasce assim, aí vem o siso, nasce assim. O dente sempre vai nascer no sentido da coroa. Então, se ele tá aqui, ele vai fazer isso aqui, ó, pra tentar nascer, ele encosta no dente da frente, começa a machucar o dente da frente, que é absorver, dar dor e tudo mais. Então, também tem uma indicação de retirada, né? De qualquer maneira, a gente tem que tirar nesses casos, tem que tirar nos casos de falta de espaço. Quando fez um tratamento ortodôntico, não vai ter espaço para esse siso, né? Uhum. E no caso de ter 1 ou 2 só, ou qualquer dente que esteja machucando. Então, assim, que ele não vai erupcionar totalmente, mas já erupcionou um pedacinho, então aí fica aquela coisa abertinha da gengiva, entrando sujeira e levando o dente, a gengiva a ter uma infecção, uma dor, alguma coisa assim. Então, alguns casos a gente tem que tirar. Você sentia dor? Por isso você tirou? Não, eu tirei porque ele tinha uma ponta, eu não conseguia passar a escova, ele era muito próximo, então eu não conseguia escovar. E aí ele fez uma ponta que aí começou a machucar por dentro. É isso, não nasce todo, né, na verdade. Então aí, ou nasce muito errado, fora da série, assim. Então, em alguns casos tem que tirar. Olha só, a Arlene aqui já tá falando, ó, eu sou anormal, já nasci com o juízo pronto. Porque ela tem os 4. Provavelmente eu acho que eu tenho deve ter também. tirado. Eu tenho também os 4. Todo mundo que tira. Então, mas esse é um assunto que talvez, assim, então é comum hoje em dia a criançada não ter. Sim, bem comum, na verdade. Gente, é tão maluco como a gente se adapta, né? Como o corpo é mágico. Porque olha, o corpo é uma coisa tão inteligente. A gente, às vezes, passa por cima da inteligência do nosso corpo. Mas se a gente ouvisse um pouco mais o corpo da gente, a gente não ia ter tantos problemas de saúde. Com certeza. Com certeza, concordo. Exatamente isso. Ele dá sinais, ele fala, ele tem os limites. Não, e as células, elas são super inteligentes, elas fazem tudo certinho. A gente vai lá e atrapalha, mas elas são ótimas. Eu fico pensando assim, além do o corpo é muito sábio, mas quando a gente tem uma ideia prévia, foi o que a Carol estava dizendo há pouco tempo atrás, né? Que se a gente escuta alguma coisa que tem 10% de dar errado, acho que era a conversa que vocês estavam tendo, isso já pode otimizar a chance de você ter se você ficar inculcado. Assim como o tema de hoje, se você tem uma crença que você vai comer aquilo, vai passar mal, ou que aquilo vai ferir os seus dentes, ou que aquilo vai te prejudicar, eu acredito que, obviamente, isso tende a acontecer, né? Em relação aos dentes, tem o seguinte... a gente tem toda a composição química do que está sendo colocado na boca, tem toda a saliva, a estrutura dental, gengival. Então, não adianta só emocional, a gente também tem que entender o que está acontecendo ali no físico, né? Lógico. Agora, a palavra-chave para qualquer coisa que se trata de saúde é equilíbrio. E para alimentação também. Então, existem as crenças, mas a partir do momento que você olha com equilíbrio para a alimentação, tanto dos seus filhos como para a sua, você consegue ficar bem, ficar saudável. O que a gente percebe muito hoje que está acontecendo é um desequilíbrio no sentido de ou radicalizar demais para o natural, ou radicalizar demais para o industrializado. Então aí, você... Para a criança, por exemplo, que é radical demais no natural, é muito legal e tudo, mas ela não se adapta no mundo de hoje. E ela acaba, às vezes, vendo alguns alimentos que ela gostaria de experimentar e ela não pode, então não é legal. Agora, quando você vai para o industrializado demais, aí você tem as grandes questões que, principalmente para os dentes, a gente tem grandes problemas hoje em dia, que não é mais só cárie, como se acreditava antigamente, né? Hoje a gente tem um problema muito grave que tem acontecido principalmente com os pré-adolescentes e adolescentes, mas que na verdade esse problema começa na infância, que é a erosão áspera do esmalte.
Esse é um dos problemas mais graves hoje da odontopediatria. É legal a gente mostrar. Vamos mostrar aqui, fotinho. Eu não conhecia, nem como mãe saberia muito identificar. Não, muita gente não sabe, porque a gente não sabe nem qual é o tratamento real ainda, que seja efetivo, que funcione. A gente tem algumas tentativas. Mas isso é recente? O número, quantidade de gente tem isso? Então tem muito a ver com a alimentação mesmo. Tem a ver com a alimentação, tem a ver com o estilo de vida. Então, por exemplo, esse caso que o Jair mostrou agora há pouco. Aqui, ó, tá aí na imagem. Essa imagem não é só alimentação. Essa imagem provavelmente é de uma pessoa que tem várias crises de vômito. Então, ou uma gastrite, ou um refluxo, ou até hoje com um problema bem grave, inclusive nos adolescentes, que é a bulimia, né? Então, nesse caso, não é específico da alimentação, mas é de uma acidez. Tem algumas outras fotos, essa, por exemplo, que é um dentinho de leite, é difícil você olhar, por exemplo, um leigo que olha, ele não percebe que aí tem uma erosão. Isso é só o odontopediatra mesmo, o dentista que consegue identificar, porque isso não é uma cárie, apesar de ser um buraquinho, não tem bactéria morando lá dentro, sabe? Isso é um desgaste desse esmalte por conta de uma saliva que está extremamente ácida. A gente estava conversando também que quer falar desse? Esse é outro dentinho de leite que está um pouco mais grave que o anterior. Você vê, ele faz várias cavidades, aí não consegue nem parar a bactéria de tanta acidez. Mas acontece que o dente ele vai se dissolvendo por causa da acidez da saliva. Esse é o grande problema que a gente tem. Tá vendo essa risca que tem em volta, essa linha? Essa é uma situação grave também, que é difícil você identificar quando você é leigo, porque você olha, tá branquinho, tá tudo bem, mas não é buraco propriamente nesse. Mas não é verdade, porque ele tem fissuras, né? E aí essas fissuras, na verdade, que são o grande problema da erosão. O dente ele vai se dissolvendo assim nas beiradas, sabe? E isso acontece muito por conta da alimentação, muitas vezes por causa de ingestão de medicamentos, né, excesso de medicamentos e tudo mais. Mas tem assim uma lista de alimentos que contribuem para isso? Tem. E são alimentos que a gente usa facilmente no nosso cotidiano. São os industrializados. Sucos de caixinha, principalmente, né? Os Gatorades da vida, esses isotônicos todos, sabe? Isotônicos todos que a gente usa. Tudo que tem muita acidez, na verdade, né? Que tem a ver com isso que também, hoje em dia se fala muito, a alimentação é ácida, né? Que faz mal para inúmeras coisas, até dizem que o corpo fica mais suscetível a células cancerígenas, né? A todas as doenças, né? Então, isso é, né, quando eu falo dente, o pH da saliva tá ácido, porque eu escuto mais falar, sua alimentação, o corpo tá ácido, toma um limão, não sei o que, bicarbonato. Tem coisa que a gente escuta, eu não tinha ouvido falar que a saliva ácida causaria isso. Pensa que toda essa acidez dentro do corpo entrou pela boca, né? Então, essa acidez está nessa saliva. A grande questão é que você começa a ter uma formação salivar desde o bebê. Então, o bebê que mama no peito, principalmente 6 meses exclusivo e tal, ele tem uma saliva perfeita, justamente porque tem o leite do peito, que tá do jeito que tem que ser, neutro, tudo bonitinho, com todos os anticorpos que precisa para formar bem aquela saliva e tudo mais. A partir do momento que começa a entrar em contato com outras coisas, o que não é natural começa a se instalar e formar uma saliva mais ácida. Então, por isso que a gente pega tanto no pé dos pais, dos pequenininhos, sabe? Vamos tentar evitar os industrializados no dia a dia. Olha, a Gabriela Reis, eu acho que muitas mães devem estar pensando isso, assim como eu também. Porque bate uma culpa, né? Obviamente, de primeira, e ela pergunta assim, isso acontece em conjunto? É um conjunto de fatores ou é a falta de cuidado, né? Um conjunto de coisas ou um conjunto com a falta de cuidado? Porque a gente fica também sentindo, acho que aí também entra questões de valores e crenças, que a gente é como mãe e pai, vamos, né? Pegar o chicotinho da mãe e jogar no lixo, né? Porque não tem essa, claro que não. Né? Não, e não é, nenhuma mãe faz isso pra machucar um filho, ela não dá um industrializado pra machucar o filho, ela acha que ela tá fazendo o melhor. Sim. É a nossa função como profissional de saúde avisar que não é o melhor, né? Então, ou esclarecer o quanto ruim. A gente sabe que o suco de caixinha é muito pior que o natural, mas você não tá pensando, só tô dando uma coisa que não é nutritiva, não, eu tô dando alguma coisa que está
né, criando um decréscimo na e o que alimentação. especificamente aquilo pode gerar, né? Acho que quando a gente porque às vezes fala, é o açúcar, vai engordar um pouquinho, vai dar carne. Não, é pior do que isso. Ele além de engordar da carne, ele é ácido, né? Você pensa num algo porque, mais. por exemplo, quando eu era pequena, o grande mito, né, na nossa geração, o grande mito era a bala, era o chiclete, o açúcar. Esse era o grande mito. Mas por quê? O açúcar, o que ele é? Ácido. Ele é o grande problema dele, ele é ácido. Então ele gruda no dente, ele tem toda a composição que a bactéria muito louco precisa, pensar tal. que o açúcar é ácido. A primeira vez que eu ouvi, eu falo com louco. Ele fermenta, ele tem uma acidez bem alta, né? Só que hoje não é mais só o açúcar, é tudo que vem junto com os industrializados, que para manter tanto tempo no supermercado, fora da geladeira e tudo mais, é uma acidez altíssima, né? Então, o suco de caixinha é o que a gente mais fala atualmente, mas eu tô falando de tudo. Aqueles temperos de tablete, né? Vamos pensar em absolutamente tudo que é industrializado. O que a gente poderia fazer para evitar isso? Porque não tem um tratamento que eu possa falar, olha, esse tratamento vai resolver o problema de quem tem a erosão ácida do esmalte. Mas a gente consegue fazer uma prevenção. Hoje o nosso maior trabalho como odontopediatra é tentar acessar os pediatras, que são os primeiros a entrar em contato com a criança, né? E que começam com a dieta e tudo mais, para que eles tenham essa consciência e também nos ajude a fazer essa prevenção. Na verdade, se você consegue que os pais façam uma dieta bacana, com menos industrializados desde o começo, a criança começa a ter uma formação de saliva adequada, mais equilibrada, para que ela não tenha esses problemas todos. Então ela perguntou, mas realmente é um conjunto de coisas, desde a informação que você recebe do pediatra, do odontopediatra, e até o cuidado que você tem no dia a dia com a boca do seu filho. Olha que legal, Luciane Meira, querida, colocou uma coisa muito legal aqui. Ela fala assim, é importante ressaltar a alimentação na formação dentária e da fala, né? O mito que o Danoninho vale por um bifinho. Bifinho a gente mastiga, exercita os músculos da face necessários para a fala. E além de achar, né, porque agora a gente sabe, mas rolou uma geração aí que a gente falava, come o Danoninho. E até hoje tá no inconsciente coletivo da gente. A gente fala, Danoninho vale por um bifinho, a propaganda foi muito bem feita, mas esses ele não vale publicitários, nunca. viu? Olha, eles são maravilhosos, mas a grande questão é que às vezes a gente põe um produto no mercado e a gente não sabe as consequências disso, né? Então assim, ao longo do tempo também. O Danoninho, eu falo todo dia isso no consultório, o Danoninho não vale por um bifinho, porque não mastiga, tem química e tem corante. Ele não vale por um bifinho, entende? O bifinho continua sendo melhor que o Danoninho, porque o bifinho tem fibras, ele tem toda a proteína da carne, e a criança aprende a mastigar, exercita toda a musculatura orofacial, ajuda no crescimento das arcadas, ajuda a fortalecer a inserção desses dentes nessa parte óssea, porque pensa, a criança é uma massinha de modelar, ela está sendo formada, né? Então quando ela faz uma mastigação forte, o dentinho que está lá dentro do osso, esse osso tem células em formação. Cada vez que eu faço força aqui, eu estou formando mais células ósseas para fortalecer a minha mastigação. Ou seja, eu tenho uma arcada mais forte, com uma trama óssea mais densa, justamente porque eu estou mastigando. E aí, eu mastigando, eu ajudo no crescimento das arcadas, em todo o fortalecimento orofacial muscular e no cervical, que é o que a gente já falou no aleitamento. Tudo que o aleitamento faz, na verdade, a mastigação vem e ela fortalece um pouco mais. Então, a criança desenvolve perfeitamente a partir do momento que ela também começa a mastigar bem. Aí, como que você vai falar que um Danoninho vale por um bifinho? Que a criança faz... Agora, eu acho que é interessante justamente isso, né? Os pais terem talvez essa percepção de questionar, né? O que a propaganda diz, porque a gente tem um bombardeio de propaganda infantil, né? E de alimento, enfim, e as crianças querem, né? A bolacha, o industrializado, é muito fácil, né? A gente até tem hoje o Instituto Alana que controla, já melhorou muito, então, isso já melhorou muito, porque a criança olha aquilo e aí o pai ter, né, realmente essa percepção, porque claro, vai chegar dentro de casa o alimento que os pais permitirem que chegue. Sim, mas é muito difícil para os pais.
terem essa mas você percepção. sabe que essa coisa que vocês estão falando aí do Danoninho Vale por um Bifinho, eu fui brincar aqui com o lance dos publicitários, mas obviamente eu trabalho também com isso, porque a gente faz muita música para publicidade. E nos últimos anos, né, existe uma preocupação. Existe uma preocupação muito grande com a informação que você passa hoje, principalmente para esse público aí de pais e mães e o público infantil. Provavelmente uma campanha como essa, que foi um sucesso para a nossa geração, É verdade. não passaria hoje. Hoje não. Hoje não passaria, porque tem esse cuidado com a informação. E não acho ruim que não passe. Porque realmente você precisa ter um certo cuidado com aquilo com a informação que você passa para a criança, para os pais dessa criança. Uma responsabilidade. Uma responsabilidade, né? Exatamente. Então hoje em dia acho que tem um cuidado maior com esse tipo de coisa, mas obviamente que esses mitos não somem assim de uma hora para outra. Na nossa geração, não somem. A minha geração, vocês vão levar para sempre. Agora, a geração da Isabela, da Laura, já nem ouve falar no Danoninho, né? Só se ela quiser. Olha só que é uma pergunta que eu acho que é muito legal que a Gabriela coloca aqui. 2 crianças que se alimentam da mesma forma. Uma tem tendência de ter mais problemas. É verdade ou mito? Não, porque aí, verdade. onde que entra isso? Porque às vezes a mãe está cuidando do mesmo jeito e vê uma criança muito mais prejudicada no dentinho, em outras questões, acho que em tudo, né? A gente fica tentando, como pai de mais de um, tentar ver o que eu fiz. Você fez igual? Como assim? Na verdade, é o que eu falei desde o começo. Tudo, hoje em dia, a gente pensa em equilíbrio. Na saúde também. Então, assim, uma boca que está em equilíbrio, ela não tem doenças, de uma maneira geral. A não ser que você não cuide dela. Mas, dificilmente vai se instalar uma cárie, uma gengivite ou qualquer outro tipo de problema, se ela estiver em equilíbrio. A partir do momento que desequilibra, aí tudo pode acontecer. Então, aí vem uma cárie, depois de uma vem 2 muito mais rápido, de 2 vem 4 mais rápido, e assim vai. Como a gengivite e aquelas doenças todas de lesões na boca, tá? E até a acidez. Então, assim, a gente tem que tentar buscar o equilíbrio. E como que pode desequilibrar? Com uma cárie, por exemplo, você já desequilibra. Às vezes, uso de medicamento. Vamos supor, 2 irmãos que têm as 2 boquinhas bem equilibradas, mas um começa a usar um medicamento diferente do outro. Pronto, ele já pode entrar num desequilíbrio e a partir desse momento começar a se instalar algumas doenças na boca dele, entende? Então, depois para você retroceder e voltar no equilíbrio da boca novamente, demora bastante, não é rápido. É assim, com uma cárie, às vezes você tira a cárie, demora até 6 meses para voltar num equilíbrio em que você fala, ufa, agora tá tudo bem, entende? Na época em que eu era pequena, a gente falava assim, tem o dente fraco, e então por isso que tem tantas cáries. Não existe dente fraco, existe a boca em desequilíbrio. E na nossa época ninguém sabia disso, então a gente começava a ter cárie, e aí, vai tratando a vida inteira, né? Hoje, como odontopediatra, a gente estabiliza esse processo para que a criança não tenha mais, na verdade. Entende? Então você trata dessa cárie, aí você entra com vários procedimentos, como aplicação de flúor, selante e tudo mais, para que ela não tenha mais cáries. A ideia é essa. Eu falo para os pais que abrir e fechar buraquinho de dente, qualquer dentista faz. O odontopediatra, ele faz com que a criança não tenha as novas cáries para que a boca dela fique em equilíbrio, entende? E aí, isso vai desde a dieta até a forma de higienizar e tudo mais. Agora, uma coisa interessante, né, Adri e Carol, vocês que estão sempre atendendo aí as famílias e tudo. Meu sogro, o pai dessa moça linda, é pediatra, né? Meu sogro querido, doutor Emiliano, puxa, adoro ele, uma pessoa extremamente inteligente e por ser pediatra, né, de muita experiência. Qualquer dia vamos trazer ele aqui de volta, hein? Ia ser muito legal, né? Nossa, falar com ele uma vez e a gente ainda estava começando, não salvou, né? É o único programa que a gente não tem no YouTube. Não tem. Por isso que meu sogro precisa voltar. Mas ele estava me falando um dia desses, sim, um negócio muito interessante, porque ele disse assim, ele falou, você sabe que na nossa experiência como pediatra, né, muitas vezes ele falou assim, claro, o médico que já tem essa experiência, ele sabe que o pediatra não é só para cuidar da criança, porque muitas vezes você tem que analisar a família.
E aí ele contou até uma história muito interessante, acho que de uma menina que ele estava atendendo num hospital público, e que a menina, a criança estava com dor nas costas e tal. E aí o que ele fez foi observar a chegada da família. Então acho que o pai tinha acabado de operar, a mãe não estava mais podendo carregar peso, e quem entrou com a irmãzinha foi a menina que estava com dor nas costas. Tadinha. Então aí ele falou assim, olha, vamos tratar de vocês também, porque o problema dela a gente só vai solucionar quando solucionar o de todo mundo. Então essa coisa que a gente está falando aqui da alimentação, enfim, de todo esse processo, acredito que isso aconteça muito com você também, porque aqui, vou só puxar um pouquinho aqui, teve alguém que falou, a Elaine Freitas, ela disse, enquanto a minha filha não ia à escola, ela não conhecia nem chiclete. Ela conseguiu colocar o hábito das frutas e verduras no cotidiano. Depois que ela foi para a escola, não teve mais esse controle. Isso então, é muito legal a gente falar. Então é legal porque muitas vezes também a gente sente que fica uma paranoia também, Carol, de tipo, não posso deixar meu filho comer isso, não sei o quê. Só que existe o mundo lá fora, não tem só o mundo aqui. É o tal do equilíbrio que a gente está falando, sabe? Eu acho que é fundamental. Eu falo isso para as mães, para os pais no consultório, porque eles vêm com tanto medo que os filhos tenham algum problema, que, não, olha, a gente não dá de jeito nenhum. E eu vejo aquela criança super saudável, falo, olha, seu filho é saudável, ele pode comer o que ele quiser. Acontece que no dia a dia, dentro da sua casa, não precisa ter isso. Mas se ele vai numa festinha, deixa ele comer o que ele quiser, ele tá brincando, tá se divertindo, ele vai viajar, vai na casa do amigo, entende? Mas é o que você falou, a gente trabalha com a família. Eu adoro quando vai o pai e a mãe no consultório. Muitas vezes é possível que vão os dois, porque a gente conversa em família. Então, os dois entendendo, fica muito mais fácil para você conseguir o resultado com a criança, né? Mas assim, é o que eu tô falando, sem radicalismo com a criança saudável. Aqui tem muita cárie, que tem risco alto de cárie, eu peço até para evitar festinha, até a gente equilibrar essa boquinha. Mas na criança saudável, ela pode tudo. Ela só não pode no dia a dia. Se você vai estar formando o paladar dela no começo da vida, então vamos fazer no dia a dia, e tá formando a saliva e tudo mais, vamos fazer o dia a dia dela com a comida mais saudável possível, menos industrializada possível dentro da sua casa. Mas vamos sair, vamos passear? Liberado. E tá no lanche com uma colega. Na escola, deixa experimentar, deixa viver, porque senão acaba acontecendo muito da criança ficar obcecada por um alimento. E aí ela faz qualquer negócio para ter um chiclete, por exemplo, inclusive um chiclete mastigado, que acho que nenhuma mãe quer que seu filho coma um chiclete mastigado do cinzeiro do aeroporto, né? A gente já viu aqui crianças que vêm nunca pode e fica em pânico. Fica enlouquecida. De querer muito, de tipo, isso pode causar até um transtorno alimentar, né? Causa, às vezes causa. Exatamente. Não só um transtorno alimentar, porque na minha visão gera uma série de coisas do que o proibido é melhor. Então, assim, é muito delicado, acho que mais sério do que outras coisas, porque quando é muito limitado, se a família não tem esse... Porque não vai ser escondido, mesmo. Né? Começa não vai, agora escondido. não, assim... que a Tânia falou, tem várias coisas ruins, né? Desde o fazer escondido até o comer enlouquecidamente qualquer coisa, né? Então, comer e depois achar que aquilo fez mal e vomitar. Ou uma tendência a um possível usuário de drogas ser tão proibido e deve ser tão bom e ninguém deixa, mas eu vejo minha mãe comendo. E todo mundo que come gosta. E quando eu como, eu gosto também. Se a gente, acho que aqui é uma boa oportunidade para pegar carona nas crenças, né? Porque não é como a Adri falou, não é a crença que vai te dar, né? Você tem toda uma questão bioquímica, enfim, ok. Agora, por exemplo, esse tipo de situação, isso gera uma série de crenças limitantes na própria criança, porque a gente vai adotando as crenças desde muito pequenininho, né? E aí as crenças, elas vão ficando armazenadas e a gente tem, por exemplo,
O hipotálamo, que ele controla, por exemplo, o nosso sistema imunológico, ele controla o nosso sistema endócrino, então vai controlar uma série de informações que vão passar para o nosso corpo a partir das crenças, porque as crenças interferem no funcionamento do hipotálamo. Então parece uma coisa muito sutil, mas neurologicamente falando, isso influencia inclusive o nosso sistema imunológico. Então a proibição, o não pode, né, a restrição, porque é justamente isso, você vai abrindo espaço para outras coisas chegarem que não são legais. E também não adianta falar, não come isso porque isso não é bom. Não é verdade, porque é gostoso. Então se ela comer e gostar, ela vai falar, putz, minha mãe tá mentindo pra mim. Exatamente. Né? Então é assim, olha, isso é gostoso, mas você tem que comer só um pouquinho, porque demais pode fazer mal. Entendeu? Isso não é bom. Quando ela falar isso da droga, a criança vai acreditar também da mesma maneira. Quer dizer, ela tá falando que não é bom, mas é. Né? Ótima dica aí. E a gente é muito movido mesmo, né? Pela dor e pelo prazer. A gente evita a dor, né? E a gente quer o prazer. Então essa é a nossa movimentação. Então se você fica ali naquela evitação do prazer, aquilo vai ser realmente muito mais interessante mesmo. Então é um estimulador pra gente fazer, pra gente consumir, enfim. Então, exatamente, ótima dica. O Elton falou assim, quase meia hora de programa, tá na hora do canta. Sempre tá aqui pra ele ser o nosso produtor. Dança aqui na presença. Pra avisar e falando. O Elton fala do som, se não tá bom. Isso, não tá bom o som. É uma coprodução à distância. A La Salvador. Exatamente. E nós aqui. Boa, né? Então eu vou fazer aqui um trechinho de uma música que eu abri o programa hoje aqui, que é uma música que fala sobre alimentação e que ajudou, por exemplo, a nossa filha mais velha, a Isabela. Eu fiz essa canção justamente por isso, a comer um pouquinho melhor, né, na hora que a gente senta ali para almoçar e tal. Várias vezes ela não queria e tal. Aí eu fiz uma música para tentar ajudar e ajudou. Não foi, Tá? Foi. Então, ei, tá na mesa, a comida tá esfriando. Quem chegar primeiro vai sentir o cheiro bom do rango. Eu vou já lavar as mãos para encher meu barrigão. Pra ter energia e sorte eu vou comer pra ficar forte. Então eu tô na mesa, o meu prato tá bonito. Tem arroz, feijão, carne, milho e batata palito. Agradeço a alegria de ter comida todo dia. Para não desperdiçar eu vou comer até raspar meu prato, meu papo. Eu fico forte, que beleza. Comi tudinho direitinho, agora eu quero a sobremesa. Meu prato, meu papo. Eu fico forte, que beleza. Comi tudinho direitinho, agora eu quero a sobremesa. Meu prato, meu papo. Eu fico forte, que beleza. Comi tudinho direitinho, agora eu quero a sobremesa. Meu prato, meu papo. Eu fico forte, que beleza. Comi tudinho direitinho, agora eu quero a sobremesa. Já faz bem parte do eu quero a sobremesa. Não, mas mas você sabe que a gente até teve essa preocupação. Depois qualquer dia eu mostro como é que era o vídeo, porque o videoclipe dessa música, você lembra, Tan? A primeira versão que o pessoal da Alopra, que é um pessoal talentosíssimo lá do Sul, um abraço aí pro Nick, pro Fernando, pra todo mundo da Alopra, quando eles mandaram a ideia do vídeo, eu achei muito bonitinho, achei super bacana. Só que um negócio que incomodou foi que nessa hora que eu falo, agora que era sobremesa, as coisas que eles ilustraram eram sempre doces. Né? Então. E aí eu e a Tânia, a gente falou assim, cara, põe uma frutinha aí, vai. Muito melhor uma frutinha. Para que possa também ter uma frutinha, né? Na verdade, o doce, ele pode ser pro final de semana, mas é que eu falei, no dia a dia, o ideal é que não tenha o doce, né? E uma coisa que eu vejo, que eu comento muito no consultório com os pais, é assim, quando você vai oferecer uma maçã pro seu filho, você tem que oferecer com um rosto bacana. É assim, olha, experimenta que delícia.
eu vejo as mães fazendo assim, ela pega um brigadeiro, experimenta, olha que delícia, mas ela não faz isso com a maçã, entende? Ela não faz isso com milho. E a gente tem que fazer esses rostos legais de emoção e efusivo com as comidas bacanas também, né? O doce ela vai experimentar, independente de você mostrar, apresentar ou não. Agora, essas comidas talvez ela não queira. Então, quando você pega um milho cozido no sabugo, que é o que eu mais peço para os pais darem para as crianças que já têm dente, olha que legal, você segura o milho amarelinho, morde junto, porque o milho tem um monte de movimentos, a criança projeta o pescoço para frente, trabalhando a musculatura cervical, lateralidade segurando dos dois lados, ela pega o milho, ela faz força para arrancar aquele milho, volta e mastiga. Então, são muitos movimentos legais e que você pode fazer com uma cara de alegria na hora de comer aquilo de prazer, né? É porque a comunicação não verbal, ela conta muito, ela conta né? muito pra você criança. Dizendo algo, mas se tem uma incongruência, né? Olha, experimenta. Ela percebe isso e ela lê isso com muita facilidade. A Carol né? sempre fala isso, que a gente fala, às vezes você tá falando um monte de coisa pro seu filho, mas você tá falando, você não tá falando. E às vezes não entra, né? Da Tem mesma toda maneira, razão, Carol. Então, se você tem uma congruência entre o que você fala e o que você acredita, aquilo vai fazer um efeito infinitamente maior na criança. Né? Principalmente nas pequenas, né? Que muitas vezes o verbal é tão difícil para elas. E quando você faz um rosto que atraia, aí ela fala, nossa, eu quero também. E acho que é muito legal, né? Porque a alimentação e essa alimentação natural, ela tem uma grande oportunidade da criança experimentar, pegar, né? Pegar a fruta, pegar o milho, se pegar... melecar. Se melecar. Então ela estimula o mãe. cheiro, ela estimula, são vários, né, os sentidos mesmo, a comunicação por vários sentidos. Além de toda, né, a questão da dentição, que você está dizendo, tem, de realmente, ela é muito interessante para a criança. Eu me lembro, outro dia, vendo a filha de um amigo, de uma amiga, enfim, comendo manga pela primeira vez. Nossa! É um delírio ver criança comendo manga pela primeira vez. Elas curtem muito. Foi incrível. Gustavo comendo manga pela primeira vez. Ele se usou todo. E é muito legal, porque tem o cheiro, a criança, é uma experiência mesmo para a criança. Né? Poxa, olha só que legal. Bom, o papo tá sensacional, mas eu estava aqui também lendo aqui umas mensagens e o Vinícius Vila, que é o nosso querido amigo, que está sempre aqui também comentando, ele disse assim: temos novidades, teremos mais um bebê. Que delícia! Os bebês são sempre bem-vindos. Ai, que delícia! Parabéns, muita saúde sempre aí, Vinícius. Parabéns. E aí ele falou, já deixa uma sugestão aí de um tema sobre como tratar os ciúmes, né? Os ciúmes do primeiro filho com os outros filhos. Muito aí, legal. a Luciane Meira, mais uma vez a Luciane falando uma coisa muito legal aqui, Dri, que ela fala assim: a formação dentária está diretamente ligada à postura corporal da criança, podendo desenvolver má postura de ombros, alterações respiratórias, posturas inadequadas de língua e lábios. Mas a gente agora, mais uma vez, a última vez que a gente foi na penúltima, que ela comentou que a Isa estava um pouco desalinhada, que isso podia gerar outras, né? Inclusive no corpo, né? Também, que teria que... Porque às vezes falar falta espaço, não falta espaço, às vezes não é nem só isso. O espaço é o que menos incomoda o odontopediatra, e o dentinho torto, na verdade, não incomoda a gente, porque isso é fácil de resolver. O que incomoda, às vezes, é a falta de estrutura, como no caso da Isa, né, que ela está tratando, mas que ela estava tendendo a ter a mordidinha cruzada, então que isso pode realmente modificar o corpinho e tudo mais. A última coisa que a gente vai ver é o dente que está apinhado, por exemplo, que está torto. Fácil, né, esse é simples, esse é o mais fácil de resolver, porque a hora que você resolve a arcada perfeita e você resolve toda a musculatura orofacial, o dente vai no lugar certo, né? Dri, desculpa, Tana, mas assim, é porque tem muita gente que mencionou um tema que a gente até já falou com você. E, aliás, se vocês quiserem depois revisitar lá no YouTube, tá tudo lá no YouTube, no nosso canal. Tem um monte de gente falando da chupeta. Os mitos da chupeta. Vou falar. Os mitos da chupeta, né? Quando que é legal ter a chupeta, quando que não, os mitos, aquela coisa de tipo... Eu lembro que tinha um mito muito legal, muito louco, eu não sei se é verdade, mas aí quero saber se é verdade, que era um negócio assim, quando o pai vai tentar tirar a chupeta
Obviamente a gente não faz mais isso. Mas eu lembro que pra mim tentaram fazer isso, colocando pimenta na minha chupeta. Não, gente, para. Aí falaram assim, não, se colocar pimenta na sua chupeta, o menino fica gago. Nossa, é uma coisa atrás da outra, né? Não, Pimenta então vamos voltar só um pouquinho no assunto anterior que tem a ver com essa história da chupeta. A coisa da meleca na mão, tá? Vamos lembrar, o bebezinho quando ele nasce, primeira coisa que ele conhece é a boca, depois ele vai conhecer o ânus, quando passa o cocôzinho, a primeira vez ele sente e tal, e é a mãozinha que vai pra boca. Daí a mãozinha, ele chupa bem aquela mãozinha, então não se assuste quando você vê seu bebê chupando muito a mãozinha em todos os lados e tal. E aí um dia ele faz, tem uma mão, e ele brinca com a mãozinha, aí a mãozinha vai para as coisas e traz para a boca, e depois ela só vai para as coisas e aí ela vai para o mundo, ele não precisa mais da boca, certo? A chupeta, ela mantém essa fase da boca um pouco mais do que o tempo que o bebê sem usar a chupeta teria. As melecas, de uma maneira geral, elas fazem com que essa mão queira logo conhecer o mundo e sinta muito prazer na mão. Então, para as mães que têm muito nojo, que não querem deixar a criança mexer na comida ou na meleca, é muito importante mexer nas melecas. Então assim, pegar a bananinha, esmagar, passar no rosto, no cabelo, quando for possível, claro que isso não dá toda hora, a manga, como ela viu o Gustavo comendo, assim, quando for possível, permita que seu filho mexa na terra, na grama, na areia, em coisas com texturas diferentes. Por quê? Quando ele tiver o prazer da mão para mexer no mundo e sair para conhecer o mundo, ele não precisa mais ter o prazer da boca, entende? Então, quanto mais prazer na mãozinha, menos ele vai precisar da boca. A questão da chupeta é que ela prolonga um pouco mais esse prazer da fase oral. Agora, a chupeta, quando você dá a primeira vez, você já tem que dar pensando em tirar. Então, como que a gente faz? Primeiro método para retirar é um uso com disciplina dessa chupeta. Então assim, você vai dar para dormir, dormiu, você tira a chupetinha da boca depois que dormiu, mas não deixa no berço para a criança pegar a hora que ela acorda. Simplesmente guarde a chupeta. Não guarda sempre no mesmo lugar, porque senão ela olha para aquela gaveta e ela já quer a chupeta, né? Então um dia tá naquela gaveta, outro dia no armário, outro dia não sei mais onde, cada hora num lugar diferente. A hora que você achar que ela tá pronta para parar, mas eu falo que principalmente os pais têm que estar prontos para tirar, muito mais do que a criança, né? A hora que resolver tirar essa chupeta, então você pode esquecer onde você guardou e pedir pra criança te ajudar. Às vezes fica a noite inteira lá, ninguém mais tá aguentando, tá aqui, não tá, vê se tá aí também, não tá, ok. Mas ela te ajuda a procurar, você não acha, aí você fala, tá bom, amanhã a gente vai procurar de novo, mas lembre-se da mãozinha, a gente pega a mãozinha dela, vai dormir junto, muito carinho, muito tato, e olha, a mamãe tá aqui, o papai tá aqui, eu sei que é difícil, mas eu vou ficar do seu lado pra você conseguir passar por isso. Mas sabe que hoje a Cinderela falou pra Frozen, e a mãozinha lá, tá? Bom, sai um pouco do assunto, daqui a pouco ela chora que ela quer a chupeta. Você fala, eu sei, é realmente difícil. Não ignora isso, porque isso é um problema pra ela. É difícil, mas sabe o que acontece? Amanhã a gente vai procurar de novo e a gente vai achar. Senão a gente vai dar um jeito, tá bom? Tá bom. Mas sabe que o Mate falou pro McQueen que isso, que aquilo. E a mãozinha lá, tá? Com vocês, no peito, do lado. Tem que estar perto. E tem que fazer essa mão sentir esse prazer gostoso para que ela desvencilhe da boca, entendeu? Então, as melecas da manga e tudo mais são fundamentais. Agora, o ideal é não dar chupeta, então, para o processo natural, que é aquilo que você estava falando, né? O nosso corpo é todo perfeito. Então, assim, o ideal seria isso? O ideal seria amamentar no peito. Aí, o bebê que amamenta no peito, teoricamente, não precisa da chupeta. Isso se a gente tivesse uma mãe disponível lá o tempo todo dentro de casa, sem precisar sair, sem precisar fazer nada. Sim. Nem sempre é o que acontece. Então, para alguns bebês, talvez a chupeta, na verdade não é nem para os bebês, mas para alguns pais, essa chupeta ajuda. Sim. Então aí o ideal é procurar um profissional que te oriente em relação a isso. Não dá nem para falar assim, no geral, porque cada criança é uma. Sim. Né? Alguém disse aqui, alguém falou... eu estou tentando achar, mas alguém disse assim, não sei quem me recomendou, a dentista da minha filha disse que a chupeta é menos pior que o dedo
Porque o dedo não tem como cortar. Exatamente. Então é melhor a chupeta. Ela tem toda a razão. O dedo, na verdade, ainda tem gente que acredita que o dedo é melhor. Mas o dedo, eu, por exemplo, eu não mexo em dedo no consultório. Eu já indico pro psicólogo. A chupeta eu tiro, a mamadeira eu tiro. O dedo não. Porque o dedo, ele faz parte do corpo da criança. Ele tem a pele, o calor da criança. Não é um objeto extra, né? E muitas vezes, assim, tem muita gente que não tira o dedo uma vida inteira. Eu tenho uma avó que às vezes vai no consultório que toda vez que você fala isso eu quero rir. Mas eu chupei até uns 10 anos. Então assim, eu quero rir porque você fala, não, eu acho que eu já sou a que mais chupa dedo na vida. Eu tenho a avó que vai no consultório e chupa o dedo, já me confessou. Na verdade não precisa nem confessar pro dentista, porque a gente olha pra boca e já sabe que a pessoa ainda chupa o dedo, né? Não tem como. Ai, o meu lado, não cruel, mas eu acho engraçado, porque eu achava que eu era a última com 10 anos que ninguém mais... Mas tem, né? Não, olha, Adri, eu muita. preciso falar que o Marco, meu cunhado amado, é médico, também é dentista, mas hoje em dia trabalha como médico. E ele tá aqui dizendo que achou sensacional as suas explicações. E aí quando você falou das mãozinhas que estão lambendo e chupando, eu lembrei da Helena. A nossa sobrinhazinha. Sobrinha, ontem a gente foi visitar ela ficou o tempo inteiro lambendo a mãozinha. E das frutinhas eu lembrei do Biel, porque eu acho genial, porque ele sempre come com as duas mãozinhas, tá comendo com uma e passa no cabelo, tá assim, Biel, você tá aí? Na medida que os pais puderem permitir isso, nossa, é a melhor coisa legal. que tem. Porque tudo isso que a Carol falou, da sensação, do prazer de conhecer, mas tem também esse lado que é importante, né? Que é essa troca de sair da fase oral para ir pro mundo mesmo, né? E nessa fase oral a criança, ela curte fazer isso, né? A Lara, que é filha de uma prima, ela gosta de quiabo, né? E aí imagina aquela baba do quiabo. E ela fica toda de quiabo. Mas ela põe a mãozinha. Eles curtem. Ela curte, ela é capaz, assim, fica horas, não digo horas, mas enfim, com bastante tempo. Experimentando. Aquilo é muito prazeroso. Agora, e a pimenta? A pimenta deixa galo? Não, peraí, deixa a pimenta. Eu quero perguntar um negócio do quiabo. Que não é do quiabo. A minha vida, pra dentição, de crianças vegetarianas, veganas, que não comem carne, tem efeito negativo? Claro que não. As crianças veganas, elas têm muita coisa para comer, que tem bastante fibra. Então elas têm, a fibra não tá só na carne, sabe? Eu tenho muitas mães veganas no consultório que elas se consultam com nutricionistas veganas, então sem nenhum problema. Então assim, ó, você pode desde grãos até todos os legumes e frutas crus. Por exemplo, o quiabo é uma coisa que a Carol falou, mas a gente esquece de oferecer as coisas mais inusitadas e pode ser que o bebê ame. Uma coisa que eles amam. A gente nunca rabanete. Não, uma coisa que eles amam na época da vinda dos dentinhos, por incrível que pareça, é salsão e erva doce cortado em palitinho, que você tempera e eles ficam lá horas assim, ó. Além de coçar gengivinha, fresco, né? Ele tá comendo aquela coisa fresca, gostosa, que tem muita fibra e que ele consegue mastigar. Então assim, você pode oferecer tudo pro bebê que já tem dente, pode mastigar. É importante dizer que ele começa a mastigar, ele começa a ter... Quando ele nasce, ele tem o reflexo de sugar. Lá pelo 7º mês de vida, ele tem o reflexo de mastigar. E esse reflexo, como reflexo, ele só vai até 2 anos e meio, 3. Então a gente só tem esse período para oferecer tudo para essa criança mastigar, fortalecer toda essa musculatura, para que depois ele continue a vida dele mastigando. Senão, muitas vezes, a criança que passa com muita papinha até essa idade, ela tem uma flacidez muscular que deixa ela cansada na hora de mastigar. Então você ouve às vezes a mãe falando, ela não gosta de mastigar, ou então ela fica com preguiça. Não é, ela não tem tônus muscular para isso, porque não foi criado nessa, como a gente falou, o corpo é tão perfeito que você tem um reflexo para você fortalecer toda essa musculatura e depois seguir o resto da sua vida. Mas uma criança que é desculpa. Não, pode falar. Uma criança que é amamentada no peito até 2 anos, 2 anos e meio, tem algum comprometimento dessa mastigação? Nenhum. Não, porque nenhum. Porque como se ela não
mamasse no peito, provavelmente ela teria mamadeira. Não, às vezes não. Tem criança que já sai do peito pro copo com 11 meses, 1 ano de idade, e isso é super saudável. Não necessariamente ela vai ter mamadeira ou copo de biquinho, nada disso, mas não tem nenhum comprometimento. O peito é a única coisa que não tem nada de comprometimento, só tem benefícios. Pode ir até 2 anos, 2 anos e meio, e é tranquilo. Agora, a gente fala que vai até a idade que o binômio mãe-bebê quer, né? Então, sim, um dos dois para, na verdade, mas sim, isso não tem uma idade para parar, né? Mas o tempo que mamar não faz mal nenhum, só faz bem. Rodri, agora uma pergunta que eu tenho, assim, porque a gente, e outra coisa, a gente tá quase chegando ao final desse bate-papo delicioso, mas pena. Uma pergunta que eu tenho. Hoje em dia, eu acho que já há muito tempo que a gente vê que muitas crianças, obviamente daquelas que têm condição ou que enfim, que tem alguma instituição que forneça isso, mas muitas crianças vão para o aparelho. Isso acontece por quê? O ser humano, isso é pela alimentação ou é porque assim, tipo, não... É um conjunto de fatores. Muito da alimentação, muito dos estímulos todos, né? Se mama no peito, a gente diz que o primeiro aparelho ortodôntico é o peito da mãe, que é o melhor que existe no mundo, né? Mas assim, a criança que não mama no peito provavelmente vai usar aparelho, né? Tem várias questões. E uma das questões que a gente esquece é que tem uma mistura de raças muito grande, né? E essa mistura de raças pega uma raça que tem uma boca grande com uma raça que tem uma boca pequena. E por acaso naquela criança ela veio com os dentes grandes da boca grande, mas a arcada pequena da boca pequena. Pronto, já deu problema aí, porque não vai ter espaço, certo? Então, a raça oriental, por exemplo, que tem muita tendência até essa mandíbula que vem pra frente, se você tem uma mistura, pode acontecer um problema também. Não necessariamente vai acontecer, mas hoje em dia, a gente não tem mais é muito difícil você achar alguém que não teve nunca nenhuma mistura de raças nos seus antepassados, né? Então, de alguma maneira, você pode ter um desajuste aí. Fora isso, tem a questão de fala, tem a questão da mastigação, do próprio modo de vida, tudo isso, né? Então, são muitos fatores, não é um único fator que interfere. E hoje a gente tem um olhar maior para esse problema do que se tinha antigamente. Antigamente a pessoa convivia com um problema ortodôntico tranquilamente. Hoje a gente percebe quando é criança, quando é bebê, às vezes, já qual é a tendência do problema ortodôntico que pode se instalar. E aí a gente começa a tratar desse problema antes que ele se instale, né? E muitas vezes não é nem só estético, né? Muitas vezes a maioria não é estético, a maioria, mesmo quando compromete a estética, a maioria tem algum problema de função. Então a gente trata preventivamente para que nenhuma função errada se instale nessa criança, ortodonticamente falando, né? E é legal, já que como é o nome de quem falou da chupeta? O Vinícius? O Vinícius falou também. A chupeta tem... Hoje, graças a Deus, estão começando a tirar o termo ortodôntico da chupeta. Não existe chupeta ortodôntica, tá? Isso é marketing igual o bifinho da Noninha. Porque se fosse ortodôntica, ela ia corrigir. Nenhuma chupeta no mundo corrige marcada. Então, ela nunca é ortodôntica, tá? Ortodôntico foi um termo que acharam para um bico diferente que ia chegar no mercado, e aí queriam vender e colocaram. Isso se instalou. Assim, né? Isso se instalou como se fosse uma verdade. Não é verdade. Não existe chupeta ortodôntica, nenhum bico é ortodôntico. Só para dizer e esclarecer sobre a chupeta. E isso é super importante, porque a gente a propaganda chega e a gente não tem essa clareza, muitas vezes, não tem o parâmetro, não tem a informação. Você compra a ideia. É o que você estava falando dos pais. Os pais têm que perceber. Os pais não percebem porque eles são leigos. Sim. Então a responsabilidade, como o Jair falou, é do publicitário que vai vender o produto, do fabricante do produto, entende? É que nem sempre os produtos que são apresentados, principalmente para as crianças, são produtos saudáveis, mas assim, e o publicitário tem que vender, né? Mas a gente está numa roda viva de estímulos. É por isso que tem um odontopediatra, mas aí, o legal, eu acho que é justamente os pais buscarem a informação profissional, né? Porque pra gente ter esse filtro mesmo, pra gente se habituar a ter esse filtro. E programa como esse de vocês, que eu acho que é fundamental, devia ter muitos programas como esses, porque esses programas informativos
informativos, de alguma maneira, eles conseguem atingir um monte de gente que às vezes nem lembrou de ir num profissional ainda, né? Sim. Ou que não tem a possibilidade de visitar e consegue ter essas informações. Então, isso é bárbaro. A Carol Melling, por sinal, do Que Cuca linda, de Pai, linda. Caixola de Mãe, mandou aqui uma mensagem dizendo que ela foi essa semana no seu consultório, que você é sensacional. E a Bia Madureira, a Bia querida, que sempre está aqui com a gente, também falou: apaixonei nessa dentista. Ai, que linda! Adoro essa mulher. Dri, mais um último mito aqui que eu quero desvendar. Qual que é a melhor maneira dos pais cuidarem disso assim, quando tem que tirar um dente de leite? Tem que levar no profissional, ou dá pra fazer em casa, ou espera cair? A Adri ensinou a Laura. Primeira coisa, ela tá mole. Verdade. Primeira coisa, pode incentivar a criança a balançar o dentinho, não vai machucar porque balança, tá? Na verdade, quando ela entra em contato com aquele dentinho balançando, ela já sente o dente mexer, sente encostar no osso, às vezes aquele dentinho tá fora já, ela já vai desmistificando o medo da dor ou de qualquer coisa que possa incomodar, né? Então os pais às vezes têm medo, mas pode falar para balançar à vontade. Laurinha veio assim, ó. E antes, quando ela balançava, eu dizia que não. Porque eu fiquei na dúvida, acho que também não pode. Quando ela chega ali com o dente mole, você fala, né? Você falou pra ela, eu falei, mesmo, pode balançar. Porque você começa a chacoalhar, vocês tiveram o dente arrancado assim na maçaneta da porta? Sim, eu tive. Eu tive também. Eu também. Com fio dental e pá, fecha a porta. Pior coisa que pode acontecer. Você não, Carol? Nunca teve? Isso. Ô, louco. Não, os meus dentes Mas é que estavam depois balançando. isso vira uma diversão, vai, gente. Mas pode vamos. machucar, não é legal. Porque assim, muitas vezes os pais tentam tirar o dentinho da criança, porque eles acham que tá mole, já dá pra tirar. E não dá pra tirar, ainda tem raiz ali, sabe? Eu já vi vários casos de criança que os pais tentaram. Então, chegou lá no isso consultório. machuca. Então, não faz isso. Assim, a criança tira sozinha, você pode incentivar essa coragem. E, na verdade, quando ela tira o próprio dente, é a primeira vez que ela supera um problema, um obstáculo sozinha. Então, ela se sente super vencedora de Nossa, você. eu isso lembro é muito muito da legal de Isabela. saber. Quando ela chorou, porque eu fui tentar tirar, ela queria tirar, quando ela chorou, uma hora eu falei assim, tudo bem. Mas ela queria tirar, e aí chorou, não, tava num dia louco. Aí uma hora ela foi lá, eu falei, tenta você gostar. Ela tirou, gente, do choro, foi pra um... Claro, ela se sentiu vitoriosa, uma sensação, né? eu tirei meu dente, agora... E aí essa sensação fica impressa nela para sempre. Então, quando ela precisar uma nova coisa, ela pode acessar essa memória. Ela mesma. Não, e essa memória para outras coisas, entende? Porque é um obstáculo que ela superou sozinha, difícil, porque se você pensa, ela tá tirando um órgão dela, né? Então, ela passou por essa etapa sozinha, venceu, então isso fica quando ela vai precisar dessa força de novo em outras coisas. Então, na medida do possível, se puder estimular para tirar o próprio dentinho, é o ideal. E aí eu ensino balança, vira igual parafusinho, e eu nem mexo, às vezes eu só mostro mesmo, e peço para os pais também não mexerem, porque eles sozinhos vão tirando. Aí uma hora faz igual a Isa, assim, clac. Só tem que entender, só tem que entender, assim, que tem esses momentos, igual a Isa, que ficou chorando porque ela estava querendo, mas estava assustada. A hora que ela consegue, ela venceu. E algumas crianças, elas ficam tentando por muito tempo e não conseguem. E também não tem nenhum problema, a gente acaba ajudando e tudo mais. Então, assim, vamos incentivar o máximo possível para que ela consiga. Mas essa orientação é muito legal, né? Por exemplo, eu acho que eu não fiz nenhum na maçaneta, porque eu tinha a tia Sidão, que era a odontopediatra e que nos acompanhava e que tinha todo esse incentivo. Então a gente teve uma educação, como eu vou dizer, odontológica, uma educação odontológica desde muito pequenininho. Isso ajuda bastante. Isso fez muita diferença, muita diferença para como meus pais lidaram com aquilo, enfim, e para como a gente lidou. Foi muito mais fácil, porque a gente tinha orientação, né? A gente teve cárie, na nossa época não tinha a erosão, mas a cárie era, né, a gente teve, enfim, mas era muito bacana. E aí você tem toda aquela aproximação lúdica mesmo, e aí é muito gostoso, porque daí a experiência, por exemplo, pra mim a experiência de ir ao dentista hoje é muito tranquila, porque essa experiência, essa é a diferença, porque quando e assim, é muito interessante a gente estar falando, tô me lembrando muito da tia Sidão, a gente chamava, né, tia Sidão, é o começo, né?
né? Porque eu acho que se você tem essa educação odontológica desde pequeno, isso faz diferença pra vida, pra relação toda. que você vai ter com o seu dente na vida toda. Mas aí a relação de tirar o próprio dente não é só com o dente, é com a vida. É com a vida. Porque aí você Isso, percebe que sim. assim, as crianças, por exemplo, a Isa tirou, ela fica mais corajosa, então ela dá os próximos passos melhores, entende? Você vai ver que é uma criança que sempre vai superar o próprio obstáculo. Você aumenta a autoconfiança, né? Porque é isso, uma experiência de autoconfiança. Exatamente. Puxa, que legal Adri, saber disso. Ó, Agora a gente vai espremer o Jair pra ele compor ao vivo a música do Escova os Dentes. Muito bem lembrado. Porque ele essa tem que prometeu. estar na lista, não, né? mas Ele essa tá prometeu na que ia lista. fazer. Essa tá É na a lista. primeira de todas. Eu vou fazer, enfim, já é uma Ele prometeu promessa, ano vai estar no passado. disco número 3 do Grandes Pequeninos, que aliás eu vou começar a gravar daqui a pouco, vou começar a Ai, pensar que no legal. disco daqui a pouco, e essa vai ser uma das primeiras, tá? É da Adoro, escovação. porque a gente não tem muita música de dente, então precisa música de escovação. Mas então eu coisa pra coração. vou cantar uma aqui que eu falo de escovação, mas que é naquela de vamos acordar, escovar os dentes e ir pra vida. Mas antes, eu quero muito agradecer a participação de todo mundo. Hoje também teve uma participação aqui incrível de todos elogiando bastante. Bom, a Carol a gente já sabe que é muito elogiada em todos os episódios aqui, mas hoje teve uma enxurrada de elogios a lindo essas demais! explicações. Que os gente, que Obrigada, delícia! que obrigada. Obrigada, é um grande É que eu vou prazer estar revelar, aqui. quem não sabe, a Adri atriz é uma super atriz também. Eu conheci ela no teatro. Verdade. Então é isso, tem além de tudo esse talento, por isso que as crianças vão lá e não querem ir embora e vieram linda. 1 hora de trânsito anteontem do consultório até aqui, uma sendo dentista da outra no carro. Porque foram embora com algumas coisinhas que você deu, aquela coisinha, né? E luvinha, elas vieram todas tortas, assim, com o cinto de segurança, olhando a boca uma da outra. E sabe o que é mais Isso é o legal? melhor da minha profissão. E o mais legal é que você aí que está assistindo, você pode levar o seu filho e sua filha na Adriana e você ao mesmo tempo também se tratar com a irmã dela, que também atende lá no consultório. Que é A maravilhosa. Lê, que é uma dentista incrível, uma pessoa maravilhosa também. E faz Dri, estética. Exato, Já faz passa a isso. família. Como é que faz se o pessoal quiser entrar em contato com você? Qual é a melhor maneira? Olha, pode entrar ou por e-mail, adrianamazone@uol.com.br. Amazônia com 2 Z's. Amazone com 2 Z's, M-A-Z-Z-O-N-I. Acho que esse é o melhor jeito. Tá. E tem um Facebook. E tem o Facebook também, que é Adriana Amazone. Também M-A-Z-Z-O-N-I. Tá. É o melhor jeito, acho que eu posso responder rápido e fica mais fácil. Pô, sensacional. Então, Obrigada. muito obrigado você. Carol, como é que tá o iBetter lá? Tá caminhando, Ai, tá todo indo dia eu bem. leio coisas tão legais, Tá, estimuladoras. tem uns posts bem legais, bem Muito bacanas. legal. Hoje a gente fez uma reunião, então tem novidades bem daqui a pouquinho. Eba! E quando estiver pronta eu aviso aqui vocês, porque é novidade para as mães, vai ser bem legal. que legal. Pro nosso público. E então daqui a pouco, quando estiver pronta, eu anuncio. Então tá vindo novidade em breve. Eba! Mas é muito legal. Todo dia os seus posts lá me fazem. Isso, e aí quem quiser pensar. ver os posts no Instagram, iBetter Coach e Psico, ou no Facebook é a mesma coisa, iBetter Coach e Psico, e tem também o canal no YouTube, iBetter, que uma vez por semana tem um vídeo também falando sobre um tema de desenvolvimento pessoal, tudo baseado na programação neurolinguística. Então entrem, façam seus comentários, que vai ser muito bacana. Mas como é que é iBetter? Porque o meu inglês é ruim. Boa, obrigada, isso. iBetter, I-B-E-T-T-E-R. É de já sabe, iPhone, iPad, Better é melhor, eu melhor. Que é eu em inglês, better que é melhor. Então, eu melhor. Muito bom. E é em inglês, better. É, muito Se a bom. Gabi, minha amiga, Gabiroba, tivesse aqui, ela fala The cat's on the table. Que é ótimo. Olha aqui, esse é o Facebook da Adri, ó. Obrigada. Olha só- vocês lá. Olha lá, ó, tá lá a chamadinha de hoje. Então, eu e Tânia temos também um recado para dar aqui. Que agora, em fevereiro,
A gente tá pensando em estender já, hein, Tan? A temporada Olha, lá no Teatro do Shopping Posso Morumbi. falar que já tem um monte de gente me falando, vamos tal dia? Vamos tal dia? Vamos tal dia? Tem Eu muitos acho que pacientes que foram, amaram. se for por convite, eu vou todo fim de semana. É. Então vamos, Carol, sua cadeira é cativa, da Adri também, lá, pra botar o nominho. Eu vou falar pra Exato. você. Não consegui assistir ainda. Mas então, agora Mas vai meus pacientes que assistiram, todos amaram. A Adri me Nossa, contou, tem um fiquei tão feedback feliz, incrível do público. Então, vai assim, ter show uma de chance vocês. então agora de assistir, porque a gente vai ficar uma temporada agora aqui em São Paulo com o show dos Grandes Pequeninos, sou eu, Tânia e banda, no Teatro do Morumbi Shopping, agora fevereiro. Que legal, Fevereiro. Tinha que pôr o flyer aí, você não tem, né? No próximo depois, a gente coloca. no próximo a gente põe, mas todos os finais de semana de fevereiro, sempre às 3 da tarde, é um teatro muito legal, muito aconchegante, Teatro do Shopping Morumbi, lá do Morumbi Shopping. E o ingresso tá vendendo no ingresso rápido.com.br. Isso. É legal entrar, se você quiser já reservar, legal entrar já por esses dias, porque a gente estava vendo, tem alguns dias aí que já estão mais lotadinhos. Não, tem gente que já comprou ingresso tem um tempão já. Isso, Tem pessoas que já compraram. Não, Tinha já uma são chance de tal mudar a hora lá do teatro. O teatro falou, não, de jeito nenhum. Tem muito ingresso vendido, isso é uma encrenca pra gente. Não, é porque o pessoal que foi quer voltar com as crianças. É incrível. E quem foi gostou tanto. Porque é o que a gente estava comentando. É difícil, às vezes, você achar um programa para criança tão legal, tão sofisticado, sabe? E vocês conseguem dominar as crianças, né? Porque é enfeitiça mesmo. E educativo, Super. e que mexe com a imaginação. É muito bacana. Quer ver? Vou até colocar um trechinho aqui, quer ver? Ó, só um trechinho para vocês verem. Vai estar sem áudio mesmo, mas olha aí, ó. Esse Olha que graça, eu trecho adoro do essas show, ó. cores. Tá vendo? Um trecho Adoro do as show. cores de vocês. Aí, ó. Quer ver? Vou até abrir um áudio, vai. Vou abrir um áudio aqui Esse lugar que é pra pertinho, galera que é ouvir longe, aí. precisa de conexão, Ai, que bonitinho. Tá linda demais, adoro. Então, tá vendo? É isso aí. Esse é o show do Grandes Pequeninos. A gente vai estar sábados e domingos de fevereiro, às 3 da tarde, no Teatro do Morumbi Shopping. Ingressos já à venda pelo site do Ingresso Rápido. Ou se você acessar lá Teatro Morumbi Shopping, procurar lá no Google, vai levar para o site do teatro e lá tem a programação. Você consegue comprar o ingresso por lá. Então... Canta! Vou cantar. Calma, eu só vou mandar um beijo pra Gabriela, que a Gabriela mandou mensagem. Semana passada vocês não me mandaram beijo. Gabriela! Então, Gabriela, beijo! A Bia que tá de volta! A Bia voltou das férias! Bia! As férias foram longas. É isso aqui. Aí aqui a gente cria uma relação afetiva de muita amizade com todo mundo que participa, viu? É tão legal. É isso aí. muito bacana. Então, por favor, espalhem aí o Canta e Conta toda quinta às 8 da noite. Estamos por aqui, sempre com um tema muito legal, sempre com convidados impressionantemente preparados para responder as perguntas. E é isso. Só um minuto, posso falar mais uma coisa? O Vinícius está falando o seguinte, porque aqui a gente faz a comunidade. Pra gente marcar um dia de quem assiste o Canta e Conta, a gente vai se encontrar lá. Muito legal. A Gabi já estava me falando que ela vai, acho que no dia 2, eu já estou verificando se eu consigo ir também nesse dia. Vamos ver, né? Enfim, não sei se já tiver esgotado, não sei se a gente consegue. Mas a gente pode marcar, vai ser super bacana de encontrar todo mundo. Imagina. Sabe o que a gente pode também tentar viabilizar? Eu vou me esforçar para fazer isso. De repente, em uma data muito especial aí, a gente reúne o pessoal, né, que queira participar do Canta e Conta e que esteja aqui por São Paulo. E a gente faz o Canta e Conta ao vivo com plateia. Ai, que máximo! O Elton vai vir, legal. eu aposto que o Elton vai vir, gente. A nesse gente dia. vai fazer um bolão, porque ele já Ele é lá foi de lá Feira no de show em Santana. Salvador. Ele é lá de Feira de Santana. Mas eu aposto que ele vem nesse dia, gente. Ele é Intimado. família. Ele que faz a produção, não é? Isso aí. Tem que vir, né? Gente, então, um ótimo final de semana para todo mundo. Muitas questões ficaram aqui no ar, né? A gente não pôde responder muito rápido tudo. esse programa. Tem que ser bis. Mas Logo enfim, a gente traz. logo a Adri tá de volta aí com a gente. E então pra falar é da isso. pimenta que eu não deixei o Jair acabar. É verdade. Não, mas ela falou. Ela voltará.
não fica gago, pode comer pimenta. Se fosse assim, todo tailandês seria gago. Os baianos Porque também. todo tailandês tira a chupeta com pimenta. Não, mas é o ritual, é tirar a chupeta com pimenta. Nunca tem que ter agressão pro bebê Isso. e pra criança. Então a pimenta é uma agressão, nem pensar. É daquele jeito que eu falei, eu acho que fica mais interessante, ou de uma forma suave, sim. É muito mais legal, muito mais legal. Bom, então é Vamos isso aí. acordar aí. Vamos acordar, vamos acordar. Vamos acordar, vamos acordar. Vamos acordar, vamos acordar. Vamos acordar, vamos acordar. Bom dia, tá na hora de ir pra escola. Veja o dia como está. O sol já está brilhando, te esperando levantar. Se espreguiça, que a preguiça a gente tem que espantar. Sai da cama que o pijama a gente já pode tirar. Vai ter chocolate quente, pão, mamão, manga, maçã. Tudo esperando a gente pra um bom café da manhã. Bora escovar os dentes que é pro dia começar. Com um belo sorriso tá na hora de acordar. Vamos acordar, vamos acordar. Vamos acordar, vamos acordar.